Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. Vamos aos destaques de hoje. O programa Mesa Brasil Sesc comemora a distribuição de 110 toneladas de alimentos para entidades assistenciais em Cachoeira do Sul, uma iniciativa de combate à fome e ao desperdício de alimentos. O programa Mesa Brasil ele é nacional, é do Departamento Nacional do Sesc, atua em vários estados e com certeza a realidade no Brasil deve ter tido uma grande contribuição para que esses números evoluíssem, né, de uma forma considerável para a qualidade nutricional, para a diminuição da desnutrição, para a diminuição da fome, isso não tenho dúvidas, né? E alimentação infantil? Seu filho dá trabalho para comer? Brinca com a comida? Então não perca, hoje nossa nutricionista explica o que funciona e o que não funciona na alimentação dos pequenos. E temos também sugestões para ocupar a garotada de férias, com diversão garantida, viu? Falamos ainda do polêmico abaixo-assinado para a redução dos salários dos vereadores de Cachoeira do Sul. Se existe 5.600 assinaturas, existe uma vontade popular e os vereadores não estão fazendo jus ao que eles dizem, ou seja, que eles são representantes do povo. Se há uma vontade popular, leve para o voto. E setor de trânsito deve fazer novo teste com rotatória na Avenida Brasil. Se implantada a rotatória, a faixa de pedestres precisará ser reorganizada. Mas o fundamental para todo motorista em qualquer situação é a educação. Na última semana aconteceu na Câmara Municipal de Cachoeira do Sul uma audiência pública com a finalidade de debater e estudar medidas necessárias para se controlar o número de cães nas ruas da cidade. O encontro também buscou alternativas para estruturar as entidades que hoje cuidam dos animais abandonados em Cachoeira do Sul. Na última semana foi realizada na Câmara Municipal de Cachoeira do Sul uma audiência pública com a finalidade de discutir e encontrar maneiras de se controlar o aumento de animais abandonados e maltratados aqui na cidade. Quem dirigiu a reunião foi o deputado estadual e veterinário Gabriel Souza, do PMDB, que também é presidente da Frente Parlamentar pelo Controle de Animais Domésticos. A frente tem como objetivo debater e propor ações sobre a superpopulação, abandonos e maus tratos de animais domésticos, além de discutir temas como a esterilização gratuita e universal, identificação por microchipagem, cadastro de registro, educação para a guarda responsável e programa de adoção consciente. Na ocasião, o diretor do Departamento de Meio Ambiente, Edson Júnior, também falou sobre o assunto. O Cachoeira do Sul não tem um canil público, Cachoeira do Sul tem um Centro Municipal de Proteção Animal, porque nós temos animais, né? Nós estamos tratando de mais de 400 animais, entre a capa e Sempra, que precisam de um abrigo. Então eles têm um centro onde é um abrigamento para esses animais para ser trabalhado toda a questão da adoção e dignidade destes animais. A política não é voltada somente ao Sempra, né? Ela é voltada à fiscalização e educação também. Temos muitas ações, o Departamento de Educação Ambiental está trabalhando com material nas escolas de Cachoeira do Sul e a fiscalização fazendo o trabalho que é possível de chipagem e identificação dos proprietários que abandonam ou que deixam esses animais em maus tratos. Mas nós temos um passivo muito grande e nós precisamos de mais investimento também do governo estadual e também do governo federal, porque como ele mesmo ressaltou, isso é um caso de saúde pública. Um dos presentes no debate foi o vereador Marcelo Figueiró, que também é defensor da causa animal. Ele fala quais são algumas medidas que o município pode implantar, tendo em vista melhorar esse controle animal. Vários instrumentos que deve se usar para ter o controle da população animal. Mas a gente defende basicamente alguns. Primeiro, a questão da castração. Castração é importante. Uma cachorra pode ter mais de uma ninhada por ano, isso aumenta muito a população animal. Então tem que tentar fazer a castração da população de animais domésticos, de dentro de casa, mas também os animais de rua. Então isso é um dos processos. O segundo é a chipagem, para que aquela pessoa que é dona de um animal seja responsável por ele.
não tem a possibilidade de botar o animal para a rua quando não gosta mais dele, como se fosse um brinquedo, né? Então a chipagem é fundamental. E o terceiro, eu acho que são as campanhas educativas. Isso também é fundamental. Conscientizar a população daquilo que eu já falei. Animal não é brinquedo, não é um brinquedinho que tu vai dar para o teu filho no Natal e 3 meses depois, na primeira mordida que ele, sem querer, der no filho, tu manda ele para a rua, que esse cachorro vai se reproduzir, vai aumentar a população animal e vai acabar afetando diretamente a tua rede pública de saúde, né? Então, é importante salientar isso, até porque o controle da população animal não é só porque nós gostamos de animais, mas é principalmente porque a gente quer que a população animal em excesso não crie problema para o nosso sistema de saúde. Hoje tem um Centro Municipal de Proteção Animal que não está no formato ideal ainda, mas ele pode avançar. Nós passamos a ter ONGs que fiscalizam todo esse processo, isso pode ajudar muito para que se faça o controle ideal. Então, acho que tem como avançar. Tem que ter um investimento do poder público. O poder público não pode tratar defesa animal como se fosse apenas um gasto, não é um investimento na área de saúde, então tem que ter esse investimento, mas eu acredito que dá para se avançar muito ainda para a Cachoeira estar adequada aos padrões, né, de população animal da nossa população. 2015 foi um ano de bastante trabalho para a Brigada Militar em Cachoeira do Sul. Daniel Nunes está com o Major Soligo e nos traz um balanço deste ano e também as ações previstas para o final de ano na cidade e no estado. E o fim do ano já está chegando e, claro, que o fim de ano também é bastante movimentado para a Brigada Militar em todo o estado do Rio Grande do Sul. A brigada que trabalha certamente com seus recursos escassos, não é? Com contingente menor do que o necessário. E nós vamos conversar com o Major Soligo, aqui no 35º Batalhão de Polícia Militar de Cachoeira do Sul, para saber como é que vai ser o fim de ano aqui em Cachoeira, do efetivo aqui da cidade, da região do 35º, quantos vão para as operações do litoral, enfim, como é que está o planejamento para esse período. Boa tarde, Major. Boa tarde, nós estamos chegando no final de ano. Vai ter a tradicional Operação Golfinho da Brigada Militar, onde as unidades de todo o estado contribuem com salva-vidas, o pessoal que já é habilitado para esta função, e também um reforço do policiamento ostensivo, né? O pessoal sai de Cachoeira para a praia, então Cachoeira também vai fazer o seu apoio. Por questões legais, a gente não divulga os números, né? Não se pode divulgar números, mas como nos outros anos haverá um aporte tanto de salva-vidas como de pessoal para o policiamento ostensivo, que deixarão a cidade de Cachoeira do Sul no período do verão. Por outro lado, também, nesse período, muita gente está de férias, não é? A maioria da população, ou quem tira suas férias, se programou para isso, vai para o litoral norte, não é? Então, também há a importância de que parte do efetivo também seja deslocado para lá, né? Sim, para fazer essa cobertura, então, se tem já aí praticamente quase 40 anos a Operação Golfinho, onde todas as cidades do interior ajudam, então, aí a nossa parte da Brigada Militar no litoral norte e no litoral sul, para suprir, né, esse aumento de população que lá ocorre, né, nesses meses do veraneio. E é uma coisa assim, eu servi, né, do ano de 96 a 99 em Imbé, comandei a Brigada Militar de Imbé, e é um movimento muito grande. A gente tem praticamente, na minha época, eram 35 mil pessoas ali em Tramandaí, nós chegamos a 1 milhão no auge do verão. Então, seguindo esse movimento, a Brigada não tem como não, vai seguir esse apoio e é feito através das unidades do interior. Ok, bom, vamos aproveitar, já que a gente já está chegando aí pertinho do fim do ano, já estamos no mês de dezembro, não temos ainda os dados de novembro, né, Major? Mas, no geral, como é que estão os dados aqui de criminalidade em Cachoeira? Algo que lhe chama a atenção até esse momento? Nós estamos fechando agora no dia 10 de dezembro, mês de novembro, mas está tudo dentro do esperado, do projetado, conforme aconteceu no passado. As nossas ocorrências atendidas vai fechar mais ou menos, como fechou ano passado, mais de 10 mil ocorrências atendidas em Cachoeira do Sul e região. Temos alguns pontos que houve um aumento, mas que esse aumento é positivo, como é o caso da posse de entorpecentes e das prisões por tráfico, que houve um aumento em virtude do trabalho realizado então pela Brigada, conjuntamente com a Polícia Civil, onde resultou então próximo aí de 30 prisões por tráfico, né, e mais de 100 prisões por posse de entorpecente. Um questionamento que a gente ouve seguido, inclusive não perguntamos ao Major no dia em que ele esteve conosco no estúdio do NT Sul, falando sobre violência aqui em Cachoeira do Sul. E até uma curiosidade aqui sobre Cachoeira é que essa questão das bocas de fumo, né, como poderíamos chamar, elas são muito pulverizadas.
Há um grande distribuidor em Cachoeira, alguma operação maior que tenha que ser feita, por exemplo? Como é que a droga entra em Cachoeira do Sul para abastecer, vamos dizer assim, esse comércio ilegal da cidade? Nós temos uma particularidade de Cachoeira do Sul, nós não temos grandes locais de comércio, são locais pulverizados pela cidade, que nós temos conhecimento, trocamos essa informação com a Polícia Civil, sempre com o objetivo de tentar fechá-los, o que é uma questão muito complicada, porque a gente fecha num dia, no outro já está funcionando, porque há o consumo, e o consumo movimenta isso. E a questão da droga, ela entra pelas nossas fronteiras, né? Ela entra na fronteira do Rio Grande do Sul, na fronteira do Brasil e vem se distribuindo. É muito difícil de mapear isso e pegar, mas a gente tem feito os nossos levantamentos, trabalhado em conjunto, em sintonia com a Polícia Civil, para poder fazer esse levantamento e tentar combater esse tráfico. Ok. Bom, vamos aproveitar aqui já o momento com o Major Soligo. Falamos antes sobre Litoral Norte, sobre esse período de férias, muita gente que sai da cidade. Tem aqueles velhos truques para deixar a casa com a aparência de que tem movimentação de pessoas, né? Tem gente que deixa a luz acesa, deixa alguma coisa na garagem para fazer de conta que tem alguém por ali. Alguma dica que já dê para a gente antecipar, Major, para quem vai sair de férias e que quer deixar a sua casa minimamente protegida? Bom, a principal delas que a gente costuma destacar é avisar alguém que não se está presente na residência. Muitas ocorrências que atendemos durante o verão de arrombamentos de residência, quando estamos ali atendendo, verificando o vizinho, normalmente sai, mas eu nem sabia que o meu vizinho estava viajando. Então vamos deixar alguém avisado, procurar manter jardins e outros locais da casa limpos para não mostrar que não existe alguém naquela residência, recolher o jornal, apagar a luz, mas principalmente avisar alguém, algum vizinho, que o período que estará fora, para que aí sim o vizinho constatou alguma coisa, possa chamar a brigada. Ok. Nós agradecemos pela presença e a oportunidade de conversarmos e desejamos também sucesso nesse último mês do ano para a brigada, que tem feito um trabalho belo na cidade neste ano. Agradecemos o convite e agradecemos também o apoio da comunidade de Cachoeira do Sul, que nos ajudou aí nesse ano 2015 a cumprirmos com a nossa missão da brigada. Vamos concluí-la no mês e vamos abrir o ano de 2016, como sempre, a serviço da comunidade de Cachoeira e novamente convidando a todos que sejam nossos parceiros na segurança. Um bom Natal e um bom ano a todos. Fique atento para as vagas disponíveis no Cine de Cachoeira do Sul. Empregada doméstica, uma vaga. Uma vaga para costureira, necessita ter experiência em máquinas industriais. Auxiliar de engenho, uma vaga, precisa de experiência e ensino médio. Uma vaga para padeiro, necessita ter experiência em carteira de trabalho. Estas vagas estão disponíveis no Cine de Cachoeira do Sul, localizado à rua 7 de setembro, número 1040, no centro. Mais informações você pode obter pelos telefones 3722-3338 e 3723-5414. Para quem tem algum tipo de dificuldade de locomoção, muitas vezes uma simples saída de casa pode se transformar em risco de acidente. Imagine então para quem usa cadeira de rodas. Veja como anda a acessibilidade nas ruas da capital gaúcha. 1 em cada 4 moradores de Porto Alegre possui algum tipo de deficiência. Gente que às vezes tem dificuldade para fazer coisas do cotidiano, como entrar em um ônibus ou atravessar a rua. Aos poucos, a cidade está sendo equipada com ônibus adaptados e sinais sonoros nas sinaleiras. Mas às vezes, até as calçadas que parecem seguras trazem perigo. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui, além dela estar inclinada, ela ainda tem outra rampa, né? Então, por que ela não está já reta, né? Então, isso aqui também se torna uma outra dificuldade. Chega a dar medo de ver tu descer aqui. É até complicado, né? Já caiu alguma vez? Já caí. Dilceu concorda que o centro está mais adaptado para os cadeirantes, mas não é assim em toda a cidade. Nos bairros ainda continua isso, né? Os bairros é onde mora a pessoa, é onde a pessoa precisa sair de casa, onde a pessoa precisa pegar um ônibus ou precisa, né, atravessar uma rua. Então, são isso que a gente enfrenta no dia a dia. A prefeitura reconhece que os bairros mais afastados têm menos acessibilidade. Por isso, mudou o critério para escolher onde rebaixar as calçadas. Se antes a prioridade era para quem pedia pelo telefone, agora estão sendo escolhidas as avenidas de maior movimento. A meta é rebaixar 500 até setembro do próximo ano. É um número muito significativo se compararmos com a cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
em cadeia nacional, disse que estaria fazendo 500 rebaixos. E nós aqui na cidade de Porto Alegre, é 5 vezes menor, estamos fazendo os mesmos 500 rebaixos. Então, de sorte que Porto Alegre está avançando muito nisso aí, mas falta muito ainda. O bairro Moinhos de Vento é um dos que está recebendo as calçadas rebaixadas. Carmen, que é mãe de 2 cadeirantes, fez o teste com a filha Carolina. Que a gente está vendo que um carro ficou quase que no caminho ali, daí não adianta rebaixar a calçada e o carro ficar em frente, né? Não adianta, né? Também eles têm que colaborar, né? Os carros, tudo, né? Os veículos, para que a gente possa ter o acesso maior ainda, né? Mas eles se educam bastante ainda, né? Os poucos, né, se educam. Respeitar o estacionamento, deixar a vaga especial livre para quem tem direito. Pequenas atitudes que garantem respeito para quem merece. Qual é a sensação que essa calçada rebaixada te dá quando tu te depara com uma? Não, quando tem a sensação de liberdade, de ter o direito de ir e vir, né? Com certeza. A seguir, falamos de saúde e nutrição. Seu filho não come bem? Enrola e acaba brincando com a comida? E você, é claro, briga com ele. Então não perca depois do intervalo. Nossa nutricionista explica o que funciona e o que não funciona na alimentação dos pequenos. E falamos ainda da polêmica sobre o abaixo-assinado para a redução dos salários dos vereadores de Cachoeira do Sul. Se existe 5.600 assinaturas, existe uma vontade popular. E os vereadores não estão fazendo jus ao que eles dizem, ou seja, que eles são representantes do povo. Se há uma vontade popular, leve para o voto. Foi protocolado no mês de novembro, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, um abaixo-assinado organizado pelo professor Jorge Maia. São 5.600 assinaturas para reduzir o salário dos vereadores para R$ 788, um salário mínimo. O presidente do Legislativo, Sérgio Franchini, alega fraude no documento. Jorge Maia, o organizador do abaixo-assinado, conversou com nossa equipe de reportagem na tarde de sexta-feira e disse que pretende processar Franchini e a Câmara por calúnia e difamação. Achamos que tudo isso, na realidade, é uma manobra política. Tá? Eles estão querendo, na realidade, desgastar o movimento, né? Desqualificar o movimento com essas insinuações. Porque nós fizemos uma revisão das assinaturas, e eu, inclusive, fui um dos que fiz a revisão, nós não encontramos essa duplicidade. Pode ocorrer? Pode haver uma falha, são 5.600 assinaturas nisso aí. Mas o que nos preocupa são essas insinuações levianas, de uma maneira muito leviana, por sinal, onde um documento onde temos empresários, engenheiros, médicos, profissionais liberais, pessoas importantes na comunidade que assinaram, professores, trabalhadores, são jogados ao vento para a sociedade como se tivesse alguma assinatura deles ou de outros falsas. É meio temerário da parte de um vereador falar desta forma. Então que o objetivo nosso aqui é pegar uma orientação para que a Câmara de Vereadores, através do seu representante, o vereador Sérgio Franchini, que diga então quais os nomes que estão suspeitando e quantos são, para a gente averiguar realmente se houve. Não podemos dizer que não houve, que as listas andavam pela comunidade, as listas eram baixadas na internet e, na realidade, pode ter ocorrido alguma coisa nesse sentido, mas eu confio na população. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro, bem claro mesmo, se existe 5.600 assinaturas, existe uma vontade popular e os vereadores não estão fazendo jus ao que eles dizem, ou seja, que eles são representantes do povo. Se há uma vontade popular, leve para o voto. Se houver negativa no projeto, sem problema. Se houver positivo, também eles têm que aceitar. Não tenham medo de ir para o voto e não usem manobras de fazer sessões em épocas extraordinárias. Façam na época normal e que dê tempo de nós avisar a população para que ela também participe desta votação.
O senhor, inclusive, né, deixou público pelas redes sociais que estaria na tarde de hoje, sexta-feira, buscando informações e protocolando um documento aqui junto à promotoria. Nós estamos aguardando uma pequena audiência agora que nós vamos ter para ter uma orientação da promotora para ver quais são os caminhos que nós vamos seguir. E como eu disse, o objetivo é que eles falem que assinaturas, quantas assinaturas existem, se é que existem, né? Se existe duplicidade, quais as assinaturas que são duplicidade e quantas são. Então, não fique falando na imprensa, largando ao ventilador e difamando o nome de pessoas importantes, pessoas que são honestas, que são sinceras e que querem, na realidade, o bem da comunidade, o bem da sociedade, o bom uso do dinheiro público. O senhor foi, né, procurado por algum destes vereadores? Não fui procurado, não, nenhum vereador. Na realidade, até agora não tivemos nenhum diálogo, né? Mas, se eles quiserem fazer o diálogo, a gente está aberto para isso aí. Obrigada pelas informações, então, organizador. Obrigado e agradeço à televisão pelo espaço. Obrigada. Nós tentamos contato com o presidente da Câmara de Vereadores, Bombeiro Franchini, mas ele não aceitou gravar entrevista. Nós continuamos acompanhando este caso. Darcy, voltamos com você no estúdio. Tá certo, obrigada, Gabriela. O período de férias escolares está chegando. Em muitos casos, a folga dos filhos representa preocupação para os pais que não têm onde e nem com quem deixá-los. Pensando nisso, uma escola de educação profissional de Cachoeira do Sul lança uma novidade. Lena Caetano. SEAC Kids, esta é uma nova proposta que surge em Cachoeira do Sul e para muitos pais, muitas mães, pode ser a grande alternativa para o período de férias das crianças. De uma maneira pedagógica, eles podem brincar, podem se divertir. E eu vou falar um pouquinho sobre essa proposta com a diretora do SEAC, a Cristiane. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde. Qual é o fundamento principal dessa proposta do SEAC Kids? Exatamente isso que tu disseste. A comunidade solicitou. Para o período de férias, em que os pais os responsáveis pelas crianças estão ocupados em seus trabalhos e não têm onde deixar as suas crianças. E então veio a ideia, nossa novidade para o ano de 2016, que é o curso SEAC Kids. É um curso? É um curso. É um curso, mas que envolve brincadeiras. Na verdade, nós vamos desenvolver mais brincadeiras do que propriamente o curso, mas nós não queremos deixar de desenvolver os talentos das crianças através deste que vai ser o nosso curso de férias para as crianças. O que vai abranger esse curso? Nós vamos trabalhar teatro, dança, histórias, cinema, culinária, entre outras atividades que as nossas pedagogas estão criando para esse período, então, do curso SEAC Kids. Cada dia uma oficina diferente? Cada dia uma oficina diferente e sempre pensando em brincar, fazer com que a criança se divirta, porque nós queremos aqui que a criança, no período de férias, ela venha brincar conosco. Que idade de criança pode frequentar esse curso? De 5 a 10 anos. E o que mais que tu pode destacar sobre esse curso, para que, até mesmo porque assim, tem muita criança que nesse momento está assistindo, assim, de, poxa vida, um curso para criança é uma novidade, é uma coisa diferente, né? Sim, nós deixamos a nossa dica assim para as crianças, venham brincar conosco. E os pais que têm interesse assim, em saber mais, que nos liguem, porque a gente vai explicar direitinho qual é o nosso objetivo, qual é a nossa intenção, de trazer as crianças para cá nesse período que a gente sabe que normalmente as crianças querem brincar, né? É um período de férias, então a gente quer assim, que cada dia seja uma novidade. A criança venha para cá e ela saiba que vai haver uma novidade para o dia seguinte do que atividade nós vamos desenvolver amanhã. Nós temos aqui no folhetinho que está sendo distribuído, várias pessoas já têm esse folhetinho, ele é bem colorido, tem vários personagens infantis, inclusive, é bastante atraente e tem um fundo pedagógico, uma preocupação pedagógica, pelo que me disseste agora há pouco, não é só brincar, tem a questão do lado do aprender também, né? Sim, porque a gente ouve assim, é lúdico. Sim, são atividades lúdicas, em que as pedagogas elas estão criando alternativas de fazer a alegria das crianças, mas não deixar de desenvolver um talento, de desenvolver alguma profissão, quem sabe, né? Porque muitas vezes a gente desenvolve um teatro,
uma oficina de teatro e a criança vai saber, vai entender, vai processar nela e nos seus pais que ela tem um talento para desenvolver futuramente, né? Quem duvida, por que não? Ou na culinária, ou contador de histórias também, né? São muitas as atividades que nós vamos desenvolver com esse objetivo. Há limite de vagas? Há limite de vagas. Pedimos aos pais e responsáveis que fiquem atentos, porque nós não podemos colocar o número maior do que é permitido. Merenda, vai ter alimentação para as crianças também? É uma preocupação dos pais, com certeza, né? Sem dúvida. Nós vamos receber a criança e vamos entregar ela aos seus responsáveis com todas as atividades e também, sem dúvida, com a alimentação em dia, né? Sempre com a preocupação de alimentar adequadamente a criança, né? Porque a gente sabe que isso também é uma preocupação dos responsáveis, né? De não dar qualquer tipo de alimento aos seus filhos, enfim, tudo isso é uma preocupação da Escola SEAC também. Telefone de contato, Cristiane, para as pessoas que estiverem interessadas em obter maiores informações. 3723-1758 é o telefone da SEAC. Nós estamos, então, dando a você essa dica, até porque a gente sabe que é um período bem delicado para muitos pais, né? Que nem todo mundo está de férias, as crianças sim, então ter um lugar adequado para que elas fiquem, sejam acompanhadas, é bastante interessante e é necessário nesta época. Sem dúvida. Estamos aí para receber os nossos alunos, futuros alunos, os pais que querem conhecer e que querem saber mais a respeito desse trabalho. Será um prazer atendê-los. Tá bom. Obrigada, Cristiane, pelas informações. Muito obrigada. E daqui a pouco a gente tem mais uma sugestão para as férias da criançada, viu? Mas agora vamos falar de um outro assunto também muito importante para os pequenos, a alimentação. É com a nutricionista Denise Caspani. Olá, tudo bem? O seu filho não quer comer, faz birra, implica com a comida, não gosto disso, não gosta daquilo. Que cena comum, que cena frequente nas famílias onde tem crianças, principalmente aquela faixa etária entre 2 a 5, 6 anos. É muito comum, principalmente alguns grupos de alimentos como verduras, legumes e frutas, né? Que nós sabemos que é necessário e que a gente sabe que é importante para as crianças, mas que a gente tem uma certa dificuldade de fazer com que eles consumam esse tipo de alimento, que eles aceitem esses alimentos nas suas refeições. Mas tem alguns erros que nós temos que falar sobre isso, e foi esse o tema que eu escolhi para hoje, que os adultos costumam praticar em relação às crianças, que não vão ter efeito nenhum, que não vão ter o resultado que a gente espera, muito pelo contrário, poderão criar problemas sérios, inclusive para o futuro da criança, e talvez até provocar alguns tipos de transtornos, como anorexia nervosa, por exemplo, que é um transtorno psíquico que precisa de tratamento com equipe multiprofissional e que pode ter origem lá no início da infância, onde a criança recebeu algumas atitudes ou exemplos errados. Então, vamos lá, que atitudes são essas que os pais têm que ter para esperar que a criança aprenda a comer corretamente? E a primeira sugestão, a primeira dica é justamente essa. Aprender, a gente aprende com exemplo. Como é que o pai e a mãe vão cobrar da criança que ela tenha o costume de consumir verduras e legumes se nem eles fazem isso? Então, eu ouço muitos pais dizerem, mas a gente oferece, a gente insiste, eles não querem. Mas tem que ter. Tem que sempre estar na mesa a refeição colorida, preparada com carinho, tem que ter tempo para comer. Hoje em dia, nessa vida atribulada, às vezes as famílias não sentam para fazer uma refeição em conjunto. Mas sempre que possível isso é importante, nem que seja nos finais de semana ou no jantar, que é uma refeição que geralmente toda a família já está reunida. Nesse momento, o comportamento dos pais é definitivo, é determinante para que as crianças aprendam com o exemplo deles e vendo todos os dias aqueles alimentos coloridos fazerem parte das refeições. Excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de sal, todos já sabem que essas são práticas atuais nas refeições da maioria das pessoas na humanidade, não falo só do Brasil. Entretanto, apesar de todos saberem, poucos estão conseguindo mudar esses hábitos. Mas essa mudança tem que ser com paciência,
tem que ser com perseverança, acreditar que aos pouquinhos a gente vai conseguindo mudar o cenário das refeições da nossa família. Nunca exigir, obrigar, prometer prêmios também não. São atitudes muito comuns. Come que eu vou te dar tal presente. E muitas vezes o prêmio é um alimento com calorias vazias, que não vão nutrir, mas apenas encher a criança de açúcar e além disso, provocar doenças como cárie dental, como obesidade. Então, a gente dá o exemplo, coloca os alimentos sempre à disposição das crianças, tenham horários para comer, os adultos também, e aí fica mais fácil de cobrar. Então, esta situação de obrigar uma criança a comer não vai funcionar e não é correta. E a outra é a questão da premiação, também não se deve fazer. Lembre-se disso na hora de alimentar os seus filhos. Procure fazer preparações culinárias que seja do agrado de todos, mas que seja feita em casa, comidinha feita na hora, cheirosa, bonita, sempre fica mais gostoso e mais apetitoso. As crianças ficam com mais vontade de comer, não é? Então aí fica a dica, você pense sobre isso, procure incrementar as refeições da sua família, faça isso com amor que vai dar certo. Essa é a minha dica de hoje e uma boa tarde a todos vocês, até a próxima semana. Cachoeira do Sul com tempo estável e temperaturas amenas hoje. Mínima de 13 e máxima de 25 graus. Para amanhã, terça-feira, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 14 e 29 graus. Para quarta-feira, a meteorologia indica tempo instável. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Tempo firme com predomínio de sol na maioria das regiões gaúchas. À tarde, as temperaturas ficam mais elevadas. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27. Em Santa Maria, na região central, 28 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 27. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 23 graus. Ontem, por volta das 8 horas da noite, aconteceu um acidente no quilômetro 6 da VRS 809, Estrada da Ferreira, interior de Cachoeira do Sul. A comerciária Daiane Loreto da Silva, de 29 anos, dirigia o Ford Ka no sentido Balneário São Lourenço, Clube Comercial. Ela perdeu o controle e o veículo saiu da pista, invadiu o sentido contrário e capotou em um valão às margens da estrada. No veículo também estava uma passageira, Letícia Maciel Loreto, de 21 anos. Ela foi socorrida ao HCB de Cachoeira do Sul, onde permanece internada. Mas a motorista, Daiane Loreto da Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A gente vai para um intervalo agora e na volta você vai ver. O programa Mesa Brasil Sesc completa 9 anos em Cachoeira do Sul e comemora a coleta e distribuição de 110 toneladas de alimentos a entidades assistenciais, uma iniciativa que visa combater a fome e o desperdício de alimentos. O programa Mesa Brasil ele é nacional, é do Departamento Nacional do SESC, atua em vários estados e com certeza a realidade no Brasil deve ter tido uma grande contribuição para que esses números evoluíssem, né, de uma forma considerável para a qualidade nutricional, para a diminuição da desnutrição, para a diminuição da fome, isso não tenho dúvidas, né? E a gente tem também mais uma sugestão para ocupar a garotada de férias, com diversão garantida. É já, fique com a gente. Estamos de volta. Neste mês de dezembro, Mesa Brasil do Sesc Cachoeira do Sul completa 9 anos de atividades. O projeto conta com a parceria da Prefeitura Municipal e do Sind Lojas e comemora a coleta junto aos parceiros de 110 toneladas de alimentos durante o ano, que foram distribuídos a entidades assistenciais. Desfrutar diariamente de um prato de comida. Para quem tem, isso é básico. Mas em todo o mundo, quase 800 milhões de pessoas passam fome e, contrastando com isso, muito alimento é desperdiçado.
Segundo estudo realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, em média, cada brasileiro envia para o lixo 37 quilos de hortaliças por ano. De encontro a isso, segundo o IBGE, um habitante urbano consome em média 35 quilos de hortaliças ao ano, ou seja, o desperdício é maior que o consumo. E isso se dá também na origem dos alimentos, onde de cada 100 caixas produzidas, apenas 60 chegam ao mercado. 30 são perdidas para o lixo durante processos como a colheita, manipulação e transporte. E grande parte de todo esse alimento, mesmo não possuindo valor comercial, possui sim muito valor nutricional. E foi com essa ciência que, em 1991, a instituição SESC iniciou um trabalho de segurança alimentar que evoluiu para o projeto hoje conhecido nacionalmente como Mesa Brasil. E a essência do projeto é simples: uma rede de solidariedade com uma tríade onde uma fornece o alimento que sobra ou não tem valor comercial, o SESC arrecada e destina a entidades que necessitam. Aqui em Cachoeira do Sul, a APAI e o Sopão são apenas 2 exemplos. O Mesa Brasil é fundamental para as nossas atividades. Se o Mesa Brasil não existisse, nós também não teríamos condições de continuar agora. Nós recebemos uma parte de merenda escolar e o Mesa Brasil diversifica a alimentação do nosso pessoal lá da APAI. E é muito importante porque, além de nos ajudar na diversificação da alimentação, eles promovem encontro com as nossas manipuladoras de alimento, fazendo com que elas se conscientizem da utilização e do manejo dos alimentos. Houve pessoas que pensaram que pudesse não dar certo em Cachoeira do Sul, mas os resultados comprovam, né, que deu muito certo, que basta que a gente acredite, né, e isso fortaleceu as instituições. Em cada cidade onde o programa está, é formada uma rede de instituições, empresas doadoras, né, poder público, entidades, enfim, e voluntários, né? Isso é super importante. Em todas as cidades que a gente atende, sempre é formada essa rede. Até novembro de 2015, o Mesa Brasil distribuiu 110 toneladas de alimentos entre 61 entidades do município. 2.900 pessoas são beneficiadas por mês. Durante o ano, foram 85 ações educativas que capacitaram 1.585 pessoas. O programa Mesa Brasil ele é nacional, é do Departamento Nacional do SESC, atua em vários estados e com certeza a realidade no Brasil deve ter tido uma grande contribuição para que esses números evoluíssem, né, de uma forma considerável para a qualidade nutricional, para a diminuição da desnutrição, para a diminuição da fome, isso não tenho dúvidas, né? E na próxima quarta-feira, na sede do Cindy Lojas, será momento de confraternizar e homenagear aqueles que fazem a diferença na mesa de muita gente. O evento da Rede de Solidariedade, ele é um evento que procura lembrar, né, os doadores, os grandes parceiros, as instituições, enfim, homenagear essa rede que forma o programa e agradecer, né, um momento de agradecimento também a toda essa rede de solidariedade que tem em Cachoeira do Sul e que nos auxiliam, né, e contribuem para que o programa se fortaleça cada vez mais. Na sexta-feira, o setor de trânsito de Cachoeira do Sul realizou o teste piloto de uma rotatória no cruzamento da Avenida Brasil com a rua Ricardo Chaurich, na zona norte da cidade. O resultado do estudo deve ser divulgado nos próximos dias. O setor de trânsito de Cachoeira do Sul foi o responsável pelo estudo. Cones e balizadores bem no centro da Avenida Brasil para testar o diâmetro da rotatória. Hoje nós estamos aqui buscando dados técnicos, fazendo uma análise e também colhendo a opinião das pessoas. O presidente do Conselho Municipal de Trânsito conferiu o teste piloto que encerrou na metade da manhã. Durante a troca de ideias, Robson citou a necessidade de fazer com que os motoristas respeitem a preferência no acesso da via. Nós temos uma rotatória na Marcelo Gama que não é rotatória, porque lá quem está nela não tem a preferência. E aqui mesmo, para o teste ser válido, nós teríamos que ter
uma sinalização dizendo que se tratava de uma rotatória. Os veículos que trafegam pela Avenida Brasil deveriam dar preferência para quem está na rotatória. Aí sim o teste seria válido. Bem como a divisão de pistas. Deveria ter uma divisão de pistas aqui, ou mesmo demarcada no chão, seja com giz, com qualquer coisa, para que os veículos que estão na Avenida Brasil, quem não entrar na rotatória, viesse pelo lado externo da pista. Não como está em fila única, então o teste é válido, mas nem tanto. E a comunidade deu suas opiniões enquanto os motoristas que trafegavam pela Avenida Brasil insistiam em ter preferência. Então, eu acho que nos dias de hoje, onde o fluxo do trânsito aumentou muito, né, porque as pessoas praticamente todas têm carro, eu acho que a rotatória ela é um sistema de modernidade para uma cidade. Eu acho que cresce no fluxo do trânsito. Os carros que têm que adentrar a avenida principal, eles não vão ficar parados tanto tempo, porque a rotatória ela te permite que entre e acesse mais rápido. Hoje em dia tu vais, e eu tenho esse costume de viajar bastante por causa do meu trabalho, qualquer cidade do interior em crescimento, ela possui rotatórias, né? Se usa mais hoje rotatórias do que a própria sinaleira. Ela te dá um fluxo melhor, com certeza, e vai facilitar a vida do trânsito de Cachoeira do Sul. Isso é uma modernidade, é um crescimento. A princípio é uma boa ideia ter uma rotatória para diminuir o fluxo dos veículos, a velocidade, mas tem o porém dessa faixa de segurança. Isso aí que eu acho que é o grande problema. Tirar ela dali, como era aqui antigamente, as crianças saem do colégio e vão atravessar aqui. Então isso vai gerar um problema. Isso aí que tem que ser avaliado. Se tem que tirar a faixa de segurança, aí eu acho que não vai dar certo essa rotatória aí. Talvez até aumente acidente, porque o pessoal vai ter que saber que a rotatória é preferencial. E aqui a gente está vendo que o pessoal que está no Brasil não está parando para o pessoal que entrou na rotatória. Então é outra questão de educação. Nessa meia hora que eu estou aqui observando, está muito simpático a ideia. As pessoas gostam, né, de ver coisas novas, né? Com algumas exceções daqueles que qualquer mudança incomoda, independente se ela é boa ou se ela é ruim, né? Então a gente precisa conscientizar as pessoas, levantar a situação, os problemas e junto construir as soluções para que as soluções sejam harmônicas e que aumente a segurança. Não adianta nós pensarmos o que poderia dar certo e a comunidade não ter o mesmo entendimento. Então a proposta é essa, que as pessoas venham se inteirar do que está acontecendo. 3 tamanhos de rotatória diferentes foram estudados. Em qualquer uma das simulações, ficam impedidos de fazer a conversão à esquerda a veículos grandes. A faixa de pedestres deverá ser recuada, né? Com a colocação, veja bem, com a colocação de gradil de proteção, porque nós sabemos que o pedestre não vai atravessar na faixa e vai atravessar onde hoje está a faixa, né? Então tem que instalar em gradil de proteção e fazer ela no mínimo 15 metros anterior a cruzamento com a Ricardo Chauri. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, entidade que se dispõe a bancar na íntegra os custos de material e mão de obra, também deu alguns pitacos. E a CDL espera, depois desse teste, depois dos estudos de viabilidade técnica, evidente que o CDL vai esperar então um pronunciamento oficial do prefeito para que possamos então oficializar para sabermos de que forma podemos fazer essa rotatória. O CDL se dispõe a fazer, mas a necessidade de um documento oficial, a necessidade de saber nesse documento qual é o material que se pode construir a rotatória. O CDL não vai correr o risco de fazer uma rotatória de concreto, por exemplo, e haver um acidente com morte, um acidente fatal, e depois nós sermos responsabilizados porque essa rotatória teria que ser feito, por exemplo, de um material leve, em que, em caso de um acidente, não haveria danos materiais. Então, a CDL precisa se resguardar disso também. Então, nós vamos aguardar primeiro essa experiência, que acho que é importante, e depois, oficialmente, se discutir um contrato, uma parceria entre CDL e a Prefeitura Municipal.
cada medida que se pensa no trânsito, cada novidade que se pensa, alteração no trânsito, a primeira coisa que o setor de trânsito tem adotado é fazer os testes. Nós divulgamos para a comunidade a data, o horário e chamamos as pessoas para fazer parte desse estudo. A gente pensa que com algumas adequações nós temos outros pontos que nós podemos avançar. Né? E ali na Leopoldo Souza com a Avenida Brasil, eu não vou abrir mão da instalação, né, do semáforo, que entendo que a rotatória ali vai dar um problema muito grande de várias mudanças em paradas de ônibus, da própria faixa de pedestre e outras consequências. O estudo encerrou bem antes do previsto, às 10h30 da manhã. A autoridade de trânsito, que ajudou a recolher o material, afirmou que a decisão foi tomada porque com a chuva poderia ocorrer algum acidente. E uma outra alternativa à rotatória seria a colocação de um semáforo ali na Avenida Brasil. Mas ainda não foi decidido e um novo teste com a rotatória deve ser realizado ainda nesta semana. Nós vamos acompanhar. Bom, como prometido, a gente tem agora mais uma sugestão para alegrar as férias da garotada, viu? E é claro, deixar os pais que não podem tirar férias junto com os pequenos mais tranquilos nesta época do ano. Daniel Nunes traz os detalhes. Boa tarde, Daniel. Olá, boa tarde, Darcy, boa tarde a todos. Pois é, o fim de ano já está chegando, o período de férias e preocupação para muitos pais também. O que fazer com os filhos no período de férias, especialmente para os pais que não conseguiram reservar esse período de fim de ano ou das férias escolares para também tirar as suas férias do trabalho. E nós vamos conversar agora com a Marilde Oliveira, que é gerente do SESC aqui em Cachoeira do Sul, porque tem um projeto muito bacana que acontece em todo o Rio Grande do Sul, que é o Brincando nas Férias. Boa tarde, Marilde. Fala para a gente um pouquinho sobre o Brincando nas Férias. Boa tarde. Sim, o Brincando nas Férias já é um projeto tradicional do SESC em todo o estado, acontece há vários anos. E é uma forma que o SESC viu de também, no período de férias escolares, né, auxiliar os pais, as famílias, a aproveitar melhor o tempo das crianças, né, com atividades lúdico-educativas, num período bastante agradável, né, com muita integração para as crianças e assim eles poderem ficar mais tranquilos, né, nesse período. Bom, as inscrições começaram dia 1º de dezembro e vão até que data? Começaram agora 1º de dezembro e vão até o dia 8 de janeiro, porque as atividades iniciam a partir do dia 11 de janeiro. Será dividido em 4 semanas, então serão 3 semanas em janeiro e 1 em fevereiro. E os pais podem optar ou todo o período, né, ou inscrever por semana, porque a gente sabe que também viajam, né, e tem outras atividades durante as férias programadas. Bom, eu imagino que as vagas também sejam limitadas, então, em relação à urgência de fazer essa inscrição e quem pode participar também? Qualquer família pode trazer o seu filho, pode fazer a inscrição, como funciona isso? Nós temos aproximadamente 60 vagas, são 30 vagas inicialmente que serão comercializadas aqui no SESC. São para dependentes de comerciários, dependentes de empresários e também para a comunidade em geral. E 30 vagas estarão disponíveis lá para os sócios da Sociedade Rio Branco, que é o nosso parceiro do espaço físico, né, que é um espaço extremamente agradável, com muito espaço para a criançada. Então, oportunizamos também aos sócios da Sociedade Rio Branco. Sobre as atividades, que talvez seja uma curiosidade de muitos pais, né? Tá, mas o que meu filho vai ficar fazendo nesse local e com outras crianças? Então, 2 questões. Uma sobre segurança e sobre as atividades também que vocês estão planejando, a senhora já tocou por alto também. O que os pais podem esperar para os seus filhos? A princípio, as idades são de 5 a 10 anos. Nós trabalhamos por faixas etárias, terão monitores nas turmas, além dos instrutores. Todos os profissionais do SESC, da área da nutrição, educação, pedagogia, cultura, assistente social, todos estarão desenvolvendo atividades. A nossa preocupação é que também esse momento do brincar seja também de atividades lúdico-educativas, né? Que trabalhem conceitos, enfim, meio ambiente, a questão da cultura, tradição, alimentação, enfim, todos os hábitos saudáveis, né? E também estimular essa integração social entre as crianças, né? Aprender a socializar, assim como nas escolas já, né? Mas aí no Brincando nas Férias já serão bem lúdicas, né? Mas aprendendo sempre. Sobre as inscrições, somente aqui no SESC, dá para fazer inscrição pelo telefone?
Somente aqui no SESC, até porque tem que ter o cartãozinho, né, o cartão do SESC. Então, quem é dependente de comerciário tem que ter o seu cartão para usufruir do benefício do desconto. E quem é sócio da Sociedade Rio Branco pode ir até o clube e fazer a sua inscrição. Tá certo, Maurilde, muito obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para a senhora. Boa tarde a todos e obrigada pela oportunidade. Com certeza, esperamos que as famílias aproveitem, né, esses momentos das crianças no seu período de férias. Ok, fica, portanto, a dica para você pai, para você mãe, inclusive para a apresentadora do NT Sul, né? Não sabe o que vai fazer com o filho nas férias? Fica a dica, né? Um belo projeto do SESC acontecendo em todo o estado do Rio Grande do Sul e aqui em Cachoeira do Sul e região também, o Brincando nas Férias, que começa aí no mês de janeiro e as inscrições já estão abertas. Tá certo, Daniel Nunes não sabe o que fazer com os filhos nas férias. Poxa vida, viu? Foi cruel essa colocação aí, mas valeu aí a sugestão, porque meu filho, inclusive, já participou de 2 Brincando nas Férias e ele adora, viu? Bom, a gente fica por aqui. Amanhã, terça-feira, feriado em Cachoeira do Sul e nós estaremos por aqui e eu conto com a sua companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau!